Tudo bem? Dando continuidade ao nosso assunto, dentro da radiestesia e da radiônica, vamos falar sobre o pêndulo. O pêndulo é um instrumento fundamental para que a gente possa fazer as pesquisas em radiestesia e o tratamento em radiônica. São de vários tipos. Tem pêndulo de metal, tem pêndulo de pedra, tem pêndulo de madeira. O gosto é do operador. Eu tenho vários pêndulos, por exemplo, esse daqui é um pêndulo que a gente vai desrosquear, é um pêndulo chamado pêndulo com testemunho. Nós desrosqueamos, veja, ele forma uma cápsula, nessa cápsula nós vamos colocar o testemunho aqui dentro. Alguns radiestesistas acham melhor esse tipo de pêndulo para trabalhar, porque o testemunho já fica aqui dentro e muitas vezes você não precisa ficar colocando ele em vários lugares ou em várias placas, igual você está fazendo a pesquisa. Também tem, o que é de minha preferência, o pêndulo agulha. Eu acho esse aqui o mais simples, este daqui é o que eu mais uso, o que eu mais utilizo. Mas também tem pêndulo egípcio, em formato de madeira. Aí vai ficar a gosto daquela pessoa que está operando. Eu, aqui dentro, ó, tenho um imã que a gente chacoalha. Por quê? Para ele poder desimpregnar. Eu, particularmente, não gosto dos pêndulos que são de pedras. Eles quebram. Por exemplo, a gente tem o quartzo, né? Eles fazem no formato do pêndulo, aí eles colam a correntinha aqui. Nossa, durante o serviço ela solta. Talvez seja um problema de energia. Quanto mais energia a gente tem, mais essas pedras elas quebram. Então eu não gosto. Mas eu sei que é um dos melhores pêndulos para iniciante, porque a sensibilidade da pedra é muito maior. Então você consegue fazer a programação melhor, mas vai ficar a gosto. Aonde é que vocês podem encontrar esses pêndulos? Em casas esotéricas, veja bem. Não é casas que vendem artigos religiosos, como as casas que são para os cultos afros, umbanda, candomblé. Não, são lojas especializadas em locais que vendem materiais esotéricos. Mas a internet, se você colocar no Google, você vai ver uma opção muito grande no Mercado Livre e pode comprar porque entrega direitinho. A radiestesia, quem pegou os primeiros vídeos, as quais eu já gravei, acho que percebeu que a radiestesia é o uso das nossas radiações. Essas radiações, elas podem ser vibrações, ondas, raios, através do quê? Da nossa sensibilidade. A própria palavra radiestesia, ela é formada por dois segmentos, né? Rádio é do latim, que significa vibrações, e aestesis significa sensibilidade. Então é a sensibilidade das radiações que nós vamos captar, e quem faz essa captação é o operador. E o pêndulo é o instrumento que nós utilizamos. Claro que tem outros, tem o dual rod, tem o aurímetro, mas que nós vamos falar em outro momento. Nesse momento aqui, a nossa atenção especial é para o pêndulo. Então, o pêndulo é com ele que nós vamos captar estas radiações através das nossas sensibilidades. Não misture radiestesia com nenhum tipo de religião. Radiestesia é tratado como arte, ciência e não tem a ver com magia, misticismo. Todas as pessoas podem desenvolver, todas as pessoas podem ser radiestesistas, porque nós somos sensíveis às radiações. É uma questão apenas de treinamento. Há vários modelos que vocês poderão escolher e utilizar da forma para que vocês possam canalizar o quê? Esta energia. A radiestesia, ela, pelos relatos históricos, ela aparece, em vários momentos. Relatos históricos chineses, relatos históricos egípcios, dos hindus. Eles eram, nesta época, eles utilizavam, os chineses, os hindus,
os egípcios utilizavam a radiestesia para a procura de água subterrânea. Eles, na realidade, eles pegavam madeiras, né? As pessoas que tinham sensibilidades, essa madeira tinha em forma de Y, segurava nas duas pontas e quando encontrava o veio da água, ela descia. E ali eles escavavam, então eles utilizavam a água subterrânea. Já no século XVII, a primeira pessoa que usou a radiestesia em prol de pesquisas ligadas à saúde foi Abade Mermet. Abade Mermet, ele com o pêndulo conseguia descobrir certas anomalias no nosso corpo e passou assim a utilizar este instrumento para descobrir quais eram os órgãos, quais eram os sistemas que estavam anormais nos pacientes. Nós utilizamos a radiestesia para medir, para verificar as vibrações, se elas estão equilibradas ou se elas estão fora do equilíbrio. E com a radiônica, que é a outra ciência, esta é uma ciência que vai emitir e equilibrar as energias através das formas, das cores, dos gráficos, pelos testemunhos, nos mapas, aonde quer que você esteja verificando. Então são dois caminhos. Portanto, a radiestesia, ela vai determinar se existe a falta de equilíbrio e a radiônica vai reestabelecer este equilíbrio que está faltando. A palavra radiônica, mais uma vez, é formada por dois momentos. Radiação, íons. Íons, a gente estuda em química no ensino médio, eles são condutores de energia, né? Então, você vai ter o quê? As radiações sendo conduzidas, sendo emitidas. A radiônica, ela é realizada principalmente pela mente do operador, através de símbolos, formas e principalmente um objetivo. Estas formas, elas têm que ter objetivo. Meu professor, a qual eu sigo atualmente, ele diz assim que o radiestesista, ele precisa conhecer os símbolos. A gente tem uma placa a qual nós perguntamos, o nosso subconsciente com o nosso inconsciente consegue indicar, sem que você conheça a simbologia, qual seria o melhor para assistido, para aquela pessoa que você está tratando. Porém, se você não souber o significado, esse símbolo não vai significar nada. É importante que quando você esteja tratando dentro da radiestesia ou sendo tratado, que o operador te explique. Porque a partir do momento que você tem a noção da forma, das cores, dos objetos as quais estão sendo utilizados para fazer o seu tratamento, a sua consciência, ela ajuda no objetivo que nós estamos alcançando. Para a gente trabalhar com o pêndulo, nós temos alguns passos a seguir. Primeiro, a gente tem que escolher o pêndulo. Primeira forma é fazer essa escolha. Eu recomendo que quem queira ser radiestesista procure uma casa que venda esse tipo de material ou mesmo através da internet e compre um pêndulo. O de pedra, ele é melhor para você programar e você vai conseguir mais facilmente captar as vibrações, portanto você vai ver que ele vai obedecer, porque você está programando com o seu subconsciente os movimentos dele. Só que chega uma hora que ele vai ficar muito impregnado e você precisa tratar. Pedra a gente trata com limpeza. Limpeza colocando em água com sal, colocando na lua, colocando na terra, colocando em drusa. Aí vai depender um pouquinho do seu conhecimento. Mas o primeiro passo é esse, você vai escolher o seu pêndulo. O segundo passo é fazer a programação deste pêndulo através do seu subconsciente. Nós chamamos de calibragem. Você vai ordenar os movimentos de sim e os movimentos de não.
você precisa diariamente fazer esse treino. Muitas vezes nós vibramos e nós mesmos, com facilidade, chegamos a esta situação. Eu tenho alguns parentes que me surpreendem. Eu tenho 2 filhas. Uma, ela é muito boa para analisar o baralho cigano. Ela faz uma leitura, ela consegue fazer um diálogo, porque eu também faço a leitura de baralho cigano. A outra é radiestesista, sem mesmo ter tido muita experiência com o assunto. Ela pega o pêndulo e o pêndulo gira de acordo com a sua vontade. São pessoas sensitivas. Algumas pessoas precisam treinar mais, outras pessoas não precisam desse treinamento. São pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, né? E são pessoas que conseguem captar com maior facilidade. A programação se faz da seguinte maneira: geralmente o movimento é horário ou anti-horário. Horário, ele é positivo, anti-horário, ele é negativo. Ele não é oráculo. Oráculo é um instrumento como, por exemplo, o tarô. O tarô, para as pessoas que fazem a leitura de tarô, eles conseguem prever o que vai acontecer no futuro. E lá está certo o caminho. O baralho cigano, que é o Petit Lenormand, um sistema de cartomancia, é apenas um conselho imediato. O pêndulo não vai funcionar como um oráculo. Ele apenas vai medir a frequência, a possibilidade de acontecer. Pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça. Então, você não pode utilizar o pêndulo como um oráculo. É por isso que nós temos gráficos, nós temos relógios radiestésicos, para a gente poder verificar realmente qual é o motivo, qual é a solução para um dado problema. Cada pessoa tem uma posição nesta corrente de segurar. Olha, tem pessoas que gostam de segurar o pêndulo mais curtinho, tem pessoas que gostam de segurar o pêndulo maior, tem pessoas que seguram ainda mais. Bom, você tem toda uma extensão para você fazer um treino. O importante é que você não permita que se faça uma antena. Antena é isso daqui, ó. Você segura de um lado e a outra parte fica sobrando. Isso não pode acontecer. Isso que atrapalha nas leituras. Portanto, eu aprendi assim, eu acredito assim e desse jeito que eu vou fazer. O modo correto de segurar o pêndulo é com o indicador e o polegar e não sobrar. A corrente fica dentro da sua mão. Você não pode deixar em nenhum momento isso acontecer. A dificuldade do pêndulo de madeira é que não é uma corrente, é um barbante, né? Esse barbante, muitas vezes, ele é difícil para você segurá-lo na sua mão. Então, às vezes, você tem que enrolar, tá vendo, ó, para ele não cair. Eu tenho mais ou menos a posição do pêndulo mais curta. Eu gosto mais curta, eu utilizo ele de uma forma mais curta. O de corrente, eu acho mais fácil, na minha opinião, de nós segurarmos. Fica mais assim, escondidinho dentro da mão, não tem perigo da gente fazer nenhum tipo de antena. Então, isso daqui seria os passos básicos para que você pudesse fazer os seus primeiros treinos com radiestesia radiônica. Se você tem vontade de ser um radiestesista, nossa, os passos aí iniciais estão dados. Assista os 2 primeiros vídeos. Um terceiro eu faço sobre operação de mesa radiônica. Isso daí você precisa estar muito bem em radiestesia para poder chegar a essa operação. Porque primeiro você tem que começar com a radiestesia para depois você operar a mesa radiônica. Fazer direto a mesa radiônica você pode ter alguns problemas porque você não vai entender a simbologia. Eu acho que o caminho é a radiestesia. Se você gostou, por favor, tem um sinalzinho de joia, clica aí. E se você puder compartilhar e conversar com as pessoas para que possa se inscrever no meu canal, isso me dá força para eu continuar. Aí eu aprendo e vou passando diariamente aquilo que eu sei para vocês. Gratidão a todos. Eu vou colocar o meu nome na tela, o meu e-mail na tela. Se você estiver com algum problema e você quiser fazer uma consulta, estou disponível para você. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.